1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Aleluias. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Da santa e gloriosa palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Assentai-vos em nome de Jesus. Queridos homens e mulheres de Deus, crianças, bebês, né? Porque às vezes nós estamos na igreja, fala homens e mulheres e deixa o bebê de lado, né? Mas não dá certo não. Irmãos, o alimento para o nosso corpo humano é algo sagrado. Sagrado. Alguém já disse que saco vazio não se põe em pé, né? Não é saco vazio, não fica em pé, não se põe em pé. Assim também nós, sem o alimento que é a palavra, não suporta as intempéries espirituais dessa vida. E aqui a palavra do nosso Deus nos fala acerca de Samuel, o jovem Samuel. Deus começara a se manifestar para ele. Ele tinha dificuldade ainda de entender quando era Deus que estava falando, mas Eli o orientava. Na época Eli era o tutor dele, que tomava conta, orientava e ensinava. E aqui, olhando a palavra de Deus para hoje, para nossos dias, né? Existem alguns lugares, infelizmente, que as pessoas só conseguem ver Deus se tiver uma visão, uma revelação ou um ato profético. Infelizmente. Ou seja, se não tiver isso, não há frequência. Se não tiver um ato profético, aquele assim, além da profecia, tem um ato profético. Diga para o teu irmão, fala para o teu irmão isso, profetiza para ele. Se não tiver isso, a igreja não tem frequência. Se não tiver visão, Deus mostra algo, a igreja não tem frequência. Se não tiver revelação, a igreja não tem frequência. Então tem que ter tudo isso para que a igreja ela encha. E o pior de tudo, meus irmãos, de tudo isso, é o incentivo que as pessoas têm acerca disso. É o incentivo que as pessoas recebem. E a gente olha aqui, mais uma vez, que naquele momento, naquela época, né, a palavra de Deus era de muita valia. Com
a palavra hoje. Aleluia. E a gente continua vendo que há pessoas que ficaram mal acostumadas. Mal acostumadas. O culto para essas pessoas precisa ter algo mais além da palavra. O culto para determinadas pessoas precisa ter algo mais além da palavra. Eu estive pregando em um lugar uma vez. É verdade que essa mensagem vai chegar lá. Eu estive pregando no lugar que eu fui chamado. E o Senhor, por infinita misericórdia, me deu uma mensagem do livro de Apocalipse. E aí, Deus vai falando e vai falando. Só que o local é uma bênção. Fica assim, ó, de anúncio. Anúncio que eu digo é profetas. Ou seja, o pessoal já aguarda terminar a mensagem para começar a receber visão, revelação. Aguardam. Já ficam ali, né, olhando para os profetas. Nesse dia, aconteceu algo, não sei nem como classificar, eu posso até errar. Mas quando acabou a mensagem, a pessoa que estava dirigindo o culto chamou um profeta: irmão, vou passar aqui para o irmão aqui falar o que Deus mostrou. E aí o irmão pegou o microfone e disse: olha, irmãos, eu estava conversando com o Vaso ali, ó. Falei: Vaso, Deus te mostrou alguma coisa? Ele disse: não. Falei: rapaz, nem a mim. Pois é, meus irmãos, hoje Deus resolveu falar na palavra. Não mostrou nada para mim, nada para ele, nada para ninguém. Eu acredito que algumas pessoas serão frustradas. Não pude esquecer isso nunca mais. A honra e a glória do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem manda na casa é Deus. Ninguém diz como ele tem que falar. Ninguém determina o que Deus vai falar. Ninguém. Pois a honra e a glória é dele. A palavra é dele. A revelação é dele. Tudo é dele. O Espírito é dele. Aleluia. Nós somos dele. A igreja é dele. Acabou, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. E as pessoas, irmão, precisam entender isso. Porque é a palavra de Deus que sustenta. É que dá sustância. É que nos faz ficar firmes. Quando lemos a palavra de Deus com a intenção de aprender, é praticar, nos tornamos a cada dia mais crentes. É lógico, irmãos. Profecia é muito bom, revelação é bom, visão, tudo isso é muito bom. Mas não sustenta, não. Não sustenta. Naquele momento é bênção. Quer saber de uma coisa interessante? Tem muita gente que recebe algo de Deus. Olha, Deus manda te dizer que você vai receber isso. E Deus, às vezes, não fala o tempo. A pessoa aguarda e nada acontece. Aí acha que
foi metido o profeta, que não era Deus, que falou demais. Mas quando ela lê a palavra que está escrita, ela fala: Deus, está escrito. Senhor, eu li na tua palavra, eu creio na tua palavra. É diferente. Quantas pessoas, irmãos, caíram, se desviaram, porque em vez de valorizarem a palavra de Deus, procuraram outro caminho. Oh, Espírito Santo. Aí você tem encontro de vaso, Vale dos Profetas, que a pessoa pega lá e joga na igreja, e o povo fala: hoje tem mistério. E a gente percebe aqui que as pessoas ficam mal acostumadas, e há quem incentive essas práticas. Irmãos, a igreja, principalmente pentecostal, da Assembleia de Deus, devem sim incentivar a buscar o poder de Deus. Deve buscar sim, buscar o poder de Deus, mas não pode deixar a palavra de lado, não pode deixar a palavra em segundo plano, porque a palavra está em primeiro plano. As demais coisas são bônus, porque ela é que sustenta. Aleluia. E a gente percebe aqui na palavra de Deus que também existe aqueles que são incentivados, que buscar isso, buscar aquilo, vai para ali, vai para cá. Eu hoje verifico que as pessoas entendem que o melhor lugar para buscar bênção é no monte. Aí Jesus fala o quê? Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa com ele em secreto, ele vai te responder. Aleluia. Então quem está certo? Quem inventa ou Jesus? Será que Jesus errou nesse prognóstico? Será que Jesus errou nesse ensinamento? Claro que não. Foi ele que ensinou. E as pessoas são incentivadas a buscar exatamente isso. Ou seja, aleluia, passam para os ouvintes que Deus só está presente se tiver visão, revelação e profecia. Sabe qual é a nova? Agora, meus amados, Deus está na casa. É só dar uma sacudida. Ih, irmão, Deus está na casa, hein? Falou meia dúzia de língua, Deus está na casa. Se pregar 2 horas, Deus não está na casa. Deus só está na casa. Eu fico impressionado. Pula para lá, pula para cá, o pessoal só vê, Deus está na casa. E eu fico parado pensando, imaginando. Falei, meu Deus, até que ponto vai isso? O que passa na cabeça das pessoas? Estava no culto, uma vez no local, e está lá aquele movimento. E tinha uma pessoa que estava sentada, não fazia nada. Nada! Sentada lá. O culto para lá e para cá está quietinha. Pronto, recebeu a oportunidade, menino, quase quebrou o microfone. E pulava, batia a barriga para lá, barriga para cá. E eu estou sentado olhando. Falei, engraçado. Quem que o microfone tem, gente? Será que o Espírito Santo só se manifesta quando alguém pega o microfone? E roda para lá e roda para cá e faz e acontece. Eu estou vendo. E aí profetiza, e entrega, e faz, e acontece, e bota a mão ali. E todo mundo dando glória. E glória para lá, e glória para cá. E eu só olhando.
Daqui um pouco a pessoa vai soltar uma pérola. Eu não consigo entender como é que um poder tão grande e tem gente que não consegue dar glória a Deus. Eu falei, isso é para mim. Essa piada é para mim. Eu falei, isso é para mim, mas eu também não vou dar confiança não. Vou continuar dando glória, eu e Deus. Eu gosto da glória, mas tem o momento certo. Tem a hora certa. E quando a gente olha aqui na palavra de Deus, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Primeira coisa, servia ao Senhor. O que é servir ao Senhor? Tinha responsabilidade, tinha compromisso com a obra, com Deus. Uma pessoa responsável desde jovem servia ao Senhor. E diz a Bíblia e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Ou seja, a palavra de muita importância, porque não havia, na verdade, visão manifesta. Ou era a palavra, então não tinha nada. Ou era a Bíblia, então não tinha nada. Era a palavra que valia. Era a palavra que sustentava. Era a palavra que mantinha as pessoas de pé. Era a palavra. Não tinha nada de visão. Mas pastor, tu é contra? Claro que não. Claro que não. Claro que eu gosto. Mas tudo guardado às suas devidas proporções. Tudo dentro do próprio projeto de Deus, da vontade de Deus. Não se force a Deus fazer o que Ele não quer fazer. Mas deixa Ele tomar toda a direção. De toda a obra, de todo o trabalho, pertence tudo a Ele. Ele fala como Ele quer. Aleluia. Do jeito que quer. E a gente percebe que falta isso, e por isso, como as pessoas, na verdade, não se dedicam assiduamente, aleluia, a ler, a estudar e praticar a palavra, essas pessoas ficam fracas. A palavra de Deus nos fala em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, tá aí. E a única forma é quando você adentra a Bíblia, lê a palavra, começa a alimentar, começa a conhecer o Deus da Bíblia, e aí você passa a entender. Fora isso, não tem jeito. O próprio apóstolo Paulo falou para Tito, no capítulo 1, versículo 9, e retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso para convencer os contradizentes. Ou seja, como é que uma pessoa vai convencer outra pessoa que está contra a palavra, se ela mesma não se prepara dentro da palavra? Qual é o argumento que ela vai ter? Olha, o inimigo tentou pegar Jesus, e pela própria palavra, mas Jesus era o quê? A palavra. Ele se deu mal. Então, quando o crente está firmado na palavra, ele está fortalecido, está bem alimentado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E você olha assim e percebe, na verdade, quando uma pessoa não tem intimidade com Deus, quando ele não tem intimidade com a palavra de Deus, você pode perceber
é fácil de ser tragado pelo adversário. E quantos caem por isso, porque não se alimentam devidamente? Eu fico imaginando, meus irmãos, como é que pode um local que se diz igreja não ter culto de doutrina, culto de ensinamento, eu falo doutrina bíblica, não ter escola bíblica dominical. Essas pessoas se alimentam de quê? Se alimentam só de movimento? Quando alguém fala comigo, irmão, ó, o anjo está te tocando agora, eu falei, eu sei, Salmo 34:7. Está escrito. Irmão, o anjo está trabalhando a seu favor, diga eu sei, Hebreus 1:14. E sou ministrador a favor dos que hão de herdar a salvação. Está escrito. Mas quando a pessoa não conhece, começa a chorar. Ai, meu Deus do céu. Ai, que mistério. Como Deus falou comigo. Aí fica, se empolga, chora, esperneia. Por quê? Porque não tem conhecimento. E aí, os vasos de plantão aproveitam. Deita e rola. Oferece até para fazer uma campanha no lar. Se oferece para fazer um trabalho na casa de fulano. Não é assim que funciona a palavra de Deus. E quando a pessoa não se alimenta dentro da palavra conforme era antigamente, qual o resultado disso? Fica um crente raquítico e doente. Um crente fraco. Um crente desnutrido. Porque ele não se alimenta. Ele tem a Bíblia, mas anda com a Bíblia debaixo do braço como se fosse um desodorante. Não utiliza como deve ser utilizado. Ele vai para aqui, ele vai para ali, ele vai para lá, vai para tudo quanto é lugar, com a Bíblia, mas não lê, não estuda, não procura conhecer o Deus da Bíblia. Igual ele só conhece de ouvir falar. Ele conhece de ouvir falar. Mas ele mesmo não tem intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus começa pela palavra. Começa pela isso que sustenta. E a pessoa fica um crente fraco, um crente sem visão de reino. Um crente sem visão de reino. Um crente com visão terrena. Porque ele não consegue alcançar além daquilo. Queridos, para que foi deixado a Bíblia? Para que foi deixado a palavra? O próprio Jesus falou para o seu discípulo, João 14:26, e o seguinte: mas o Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de que vos tenho ensinado. Então, qual era o objetivo? Preste atenção nisso. O papel do Espírito Santo, qual era a preocupação de Jesus também? Ele estava ensinando o tempo todo. E o ensinamento de Jesus não poderia cair no esquecimento. Como nós somos pessoas, nós somos seres humanos, temos facilidade de esquecer. Aí o que acontece? O Espírito Santo lembra, trabalha. Essa era a preocupação de Jesus Cristo, de seus discípulos esquecerem tudo que havia sido ensinado para eles. Então o Espírito Santo, aleluia, vinha trazendo para eles isso. Então, lembrar e ensinar. Ele só vai me ensinar
se eu me dedicar a ler e estudar. Quando eu leio e estudo, ele revela, ele orienta, ele mostra aquilo que eu preciso saber e tenho necessidade de saber. Aleluia. Aleluia! Glórias a Deus. Glória a Deus. Não nos enganemos, irmãos. A palavra de Deus nos fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E precisamos realmente estar nos alimentando e praticando a palavra de Deus. Jesus falou em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Porque aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É guardar. Como é que eu vou guardar? Eu só posso guardar se eu ler. Eu lendo eu vou aprender. Eu aprendendo eu vou guardar. Fora isso, não tem jeito. Que nós, irmãos, devemos a cada dia entender isso. Porque parece, meu amado, que o pastor é contra os movimentos. Não é isso. Pode ter todo o movimento que quiser, mas não despreze a palavra. Aleluia. Pode rodar para lá, rodar para cá, dar salto mortal, plantar bananeira, pode fazer o que quiser. Se for no Espírito, amém. Mas vem da escola dominical. Agora, frequente escola dominical. Frequenta com ensinamento. Escola dominical, geralmente, normalmente é o domingo, certo? É o domingo. Aí, o sujeito, predicado composto, coloca uma vigília no sábado. Irmão, vai ter uma vigília no sábado, amanhã tem folga. Aí eu vou para a escola dominical. Alguém já me disse, já falou um dia, para que escola dominical? Isso é besteira. Eu falei, ih, rapaz, isso pode ser um projeto de igreja, mas igreja não é não. Vai ser um projeto que está no papel ainda, e não saiu do papel, para ver que a ignorância. Agora sabe o que acontece? Sabe por que acontece isso? Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, aí tu chama a atenção dele, fica com raiva e abre na esquina. Vai na internet, compra uma carteirinha, porque na internet é assim, você quer carteirinha de quê? O cara é um diácono. Você quer de quê? Você quer de pastor, de bispo, de apóstolo, de missionário? Você quer de quê? Quanto é que custa? Depende do que você quer. Vou te mandar então, olha, vai custar valor X. Vou te mandar um certificado de pastor e a carteirinha. Deposita nessa conta aqui. Aí o sujeito chega na igreja e quer ser recebido no púlpito, no altar. Quer sentar no altar e quer dar carteirada. Carteirada, irmão, só no ônibus, só no cinema. Igreja não quer de carteirada, não. Então você percebe, porque a pessoa, na verdade, não aprendeu nem para si, quer ensinar o que para os outros. Uma pessoa que não aprende, não frequenta, não sabe o que é e quer abrir e diz que Deus mandou. Ainda tem um grupo, coitado, de desavisado, que vai atrás. E alguém ainda diz, é melhor abrir igreja que abrir um botequim. Não, calma, para tudo. Não pode confundir. Uma igreja num povoado, Deus salva o povoado. Uma igreja só, comprometida com Deus, comprometida com a palavra. Então não é a quantidade de congregação que vai fazer efeito, mas é a qualidade da pregação. Aleluia. É a qualidade do ensinamento. Aleluia. É a qualidade da busca. É isso que faz a diferença.
É isso que faz a diferença. Não é proibido fazer, mas na direção de Deus. Então a gente tem que parar para analisar e rever. A Bíblia fala que na época de Samuel e de Eli, ele jovem ainda, a palavra de muita valia. A palavra era muito importante. Não era pouca, era muita palavra. Era muita lei, mandamento. Tem que ser aqui. Está escrito. Acabou. Acabou. Mas o povo está mal acostumado, está viciado. Já viu aquele crente que chega na igreja, assim, está um movimento, ele chega bem assim, ó, chiando igual panela de pressão? Nem botou o pé na igreja, está chiando. O que aconteceu? O negócio aqui está mistério. Aqui está o quê, meu irmão? Deixa ele sentado, não dá oportunidade. Nem deu oportunidade, deixa ele sentado. Ele vai sair criticando. Como é que Deus está nessa casa? Ninguém me viu aqui. Aí Deus não está mais na casa, porque não tem oportunidade. Quando chegou, Deus estava. Não tem oportunidade, Deus não está mais. Isso é meninice, isso é criancice. Então, fique firme na Bíblia, na palavra, na oração, no jejum, na consagração e as demais coisas Deus faz. Deus só quer o quê? Um povo comprometido com a tua palavra. E se eu sou comprometido com a palavra, eu sou comprometido com a igreja. Em nome de Jesus. Aleluia.